Mas aí eu parei de estudar e comecei a ler. Né? Para mim foi melhor. E eu já disse aqui que a leitura de obras que não de pedagogia me fizeram escrever melhor sobre pedagogia do que se eu tivesse só na especialidade que era pedagogia, que é a minha área, né? Foi por isso que eu tenho a biblioteca também variada. Aqui não falta nada sobre qualquer coisa. Pode ter pouco, pode ter muito, mas não falta nada, né? Especialmente literatura. Essa parte é de pedagogia, mas é o que menos interessa. O que interessa é aquela outra parte lá que está lá em cima, não é? Que tem biografia, tem religião, tem música popular brasileira, tem óperas e assim por diante, né? Tem literatura estrangeira. Desde quando eu vim trabalhar para ele, que sempre teve muito livro, assim, sabe? Então, eu subia, eu ficava sempre aqui em cima, eu só ficava aqui. Agora eu fico meio deslocada aqui, assim. Sei lá, é meio triste, né, olhar assim para essas paredes, assim, sem estantes. Essa é uma parte boa, né, porque ficava aqui tudo guardadinho, né, e lá muitas pessoas vão ter oportunidade, né, pra ler, pra ver tantos livros, né. Uma parte da biblioteca do acervo Jorge Nagli, né? E aí tem boa parte que está no Casarão, que é um acervo, que eu vou usar a expressão lindíssimo, porque do ponto de vista da literatura universal, o que tem de interessante, por exemplo, uma coisa que eu não imaginava, praticamente todos os melhores livros do Tolkien, fantasia medieval, o professor tem. O Hobbit, o Senhor dos Anéis, o Silmarillion, as Duas Torres. Eu lembro que me encontrei também com a saga do Marcel Proust, né, que são 7 obras. Essas 7 obras estão lá, Divina Comédia, em várias encadernações. Um revelador de livros, na verdade. Tá? Ele compra muito livro, adora livro, lê nem sempre o livro inteiro, lê trechos de livro e às vezes fala para você ler trechos de livro. Ele olhava tudo que a livraria recebia, muito livro importado, Espanha, França, Itália, americanos. Ele olhava, comprava, sempre comprou muito, livros ótimos, primeiríssima qualidade, autores, né, consagrados, e às vezes a gente percebia que ele comprava mais de um exemplar do mesmo livro, sabia que era para distribuir, para doar, ou para a biblioteca, ou para alguém que ele saberia que o livro, né, fosse importante. É um acervo, como já disse anteriormente, que foi construído ao longo dos anos, e dentro de um acervo desse, não foi um acervo que foi adquirido, né, foi construído. É uma construção intelectual, né? E que cada livro que foi adquirido pelo professor Jorge, tá, há de uma certa forma uma manifestação ali, né? Então isso sempre tem que ser olhado com muito interesse e com muita preocupação sobre esse acervo. É um acervo que é o testemunho da formação, da consolidação e da maturidade de um intelectual de porte que tem uma obra de referência sobre educação, inclusive superior no Brasil. Então ela é como se fosse um roteiro bibliográfico da formação do Jorge Nagli. Eu comecei a ler mais velho, né? Comecei a ler depois de 20 anos. Então eu perdi muito tempo para isso. Mas eu procurei compensar
posteriormente, né? Eu comecei a guardar livro desde a escola primária, né? Era uma mania que eu tinha de guardar essas coisas. Elas estão até hoje aí. Tem o livro de francês do meu tempo de ginásio. Como eu disse que comecei a ler tarde, lá pelos 22, 23 anos, o livro que me apaixonou mesmo foi Grande Sertão Veredas, né? Essa eu tenho lembrança bastante forte. E a partir daí eu comecei a ler mais literatura que eu não lia antes, né? Então eu comecei a ler literatura mais tarde. Então o primeiro livro foi o Grande Sertão, e aí eu comecei a ler as outras obras do Guimarães Rosa, né? E aí parti para tudo quanto foi livro, quer nacional, quer estrangeiro. Eu não sei como é que chegou às minhas mãos o Grande Sertão Veredas. Talvez por ler o jornal, então alguma resenha sobre ele, eu fiquei entusiasmado e comecei a ler. E por incrível que pareça, eu não encontrei dificuldade, como encontrei dificuldade com outros livros que eu li. Eu não passei do primeiro volume. Então li Grande Sertão Veredas, li várias vezes, tem anotações aí de vários momentos, então não foi um momento só. E eu tenho a impressão que eu vou me repetir agora, mas o Grande Sertões eu abro qualquer página como abro qualquer página da Bíblia, né? Sempre tem alguma coisa para a gente aprender. E como vocês veem, o Grande Sertão está cheio de coisas, sempre marcado, com páginas que... Aí as páginas é aquilo que eu disse para vocês, a anotação que eu tenho, né? Quer dizer, uma página mais importante eu marco, o importante eu marco com um traço, o mais importante eu marco com 2 e mais importante ainda eu faço o círculo. Nesse caso aqui, né? Então tem páginas que eu marco. Agora, o Grande Sertão é assim para mim, eu abro e leio alguma coisa. Ações, o que eu vi sempre é que em toda ação principia mesmo é por uma palavra pensada, palavra pegante, dada ou guardada, que vai rompendo o rumo, por exemplo, né? É o exemplo que eu dei. Agora, esse foi um dos volumes que eu li, reli e anotei em toda a página, quase que tem alguma coisa anotada, né? Da maneira como ele sublinha as frases, muitas vezes não parece que ele esteja necessariamente conversando com o texto, mas é uma leitura quase como se fosse do estilo do Champollion, daquele que criptografou a pedra de Rosetta. Então ele faz uma leitura em que, por exemplo, ele liga o intervalo entre uma palavra e outra. Só que dentro desse intervalo não há nada. Mas ele escolhe determinadas palavras em que de repente ele faz aquele traço. Não é uma sílaba, não é um encontro vocálico, não é. Eu fico pensando no ponto de vista gramatical, mas deve haver alguma razão. E aquilo meio que me deixa um pouco intrigado, porque as obras em que ele leu, e ele faz questão de que os livros que ele solicita para uma nova consulta, ele faz questão que sejam livros que ele leu. Tem anotações? Porque se não tem anotações, daí fica mais difícil para ele trabalhar com a obra. Uma pessoa que compra 2 livros, um para fazer anotação e o outro para ler sem anotação, por exemplo, ele sempre tem 2 livros de uma mesma obra, né? É uma característica dele. Então você tem uma biblioteca dobrada. Quer dizer, talvez nós precisaríamos entender, porque ele tem ali, eu não sei se vocês já andaram trabalhando com isso, ele tem ali toda uma tabelinha de signos. Ele não chegou a fazer a tabela, mas eu acho que a gente tem que fazer essa tabela, que ele faz marcas nos livros, né, que tem significados diferentes, chama atenção de pontos de vista diferentes. Valeria a pena ter vamos dizer assim, os signos do Jorge Nagli aí, né? Que eu acho que é muito interessante isso aí. Eu tive uma conversa com ele já sobre isso. Ele grifa uma vez, grifa 2 vezes, tem ponto de interrogação, ponto de exclamação, 1, 2... Tem várias marcas ali que ele foi deixando como, vamos dizer assim, de uma maneira sintética, né, tem um significado, né, que ele pega trechos muito curtos, né, e que isso tem significado, para ele poder retomar
quando ele precisa voltar ao livro. E é uma coisa fora do comum. Bom, a partir dele eu comecei a ler, acho que eu li todas as obras do Guimarães Rosa e aquelas até mais difíceis, né? Aristóteles mais do que Platão, e dos romanos mais Cícero e Quintiliano do que os outros, né? Essa é a minha paixão atual, né? Mas para chegar aqui levou um tempo enorme, né? Precisou quase 75 anos, 80 anos para começar. Bom, então a partir daí começou então uma história mais ou menos assim. Eu não tenho paixão por uma área, por exemplo, educação, que eu sou formado em pedagogia, eu li bastante sobre educação. Meu trabalho de livre docente foi sobre educação brasileira, e aí eu comecei a enjoar de ler educação porque é muito repetitivo e autores nacionais não me davam condições de ser agradável, então eu parei de ler educação. Também parei de ler porque eu achava que se eu ler outras coisas, melhora o meu jeito de escrever sobre educação e melhora o jeito também de eu raciocinar sobre educação. Então, o meu interesse, a minha paixão, ela se espraiou para campos diferentes, como literatura estrangeira, como livros sobre religião, como livros sobre arte e assim por diante, filmes, etc., né? Então eu tenho o meu interesse, hoje a minha paixão hoje é muito variada, né? Não está localizado nem numa coisa nem outra, mas em várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que a literatura ela tem uma função de entretenimento muito importante, né? A pessoa gosta de ler as coisas que chegam à mão dele, tudo bem. Agora, certa literatura que transmite alguma mensagem, né? Quando a gente diz assim, os escritores do Nordeste da época de 30, eles são interpretações do Brasil, também pode ser de parte do Brasil, mas são interpretações do Brasil. Mas aí nós estamos diante da literatura que serve para entretenimento e serve para outras coisas também. O Grande Sertão, eu penso que é um dos intérpretes do Brasil. Aliás, há quem diga que já apresenta como dos intérpretes do Brasil, o Grande Sertão, né? Sem levar em conta os outros livros do Guimarães Rosa, né? Então, a literatura serve para muita coisa, para gozo pessoal, serve para a gente ampliar o conhecimento que a gente tem, serve para interpretar determinadas situações que a gente não percebe direito, e ela, de qualquer forma, ela enriquece a pessoa culturalmente, é isso que eu acho mais importante ainda. Por isso que eu não leio livro sobre literatura vendo essas coisas, mas eu leio. E ao ler, eu tenho a impressão que alguma coisa tem consequência disso aí. Quando eu digo assim, eu leio literatura e eu escrevo melhor sobre pedagogia, mais do que eu li só pedagogia, que alguma coisa está acontecendo que eu não sei. Quando você estuda, você tem alguma coisa mais ou menos fechada, né? Você estuda uma disciplina, outra disciplina, que é o nosso sistema escolar, é assim. Agora, quando você estuda o que vier na tua mão, o que você tem interesse particular. Então você não é fechado, você é aberto. Quem leu desde cedo sempre vai ser bem sucedido nos estudos escolares que ele fizer. Essa é a minha impressão pessoal. Para mim, é um dos maiores intelectuais que eu conheci, pelo menos assim, pessoalmente, né? Porque, claro, e uma pessoa humana, generosa, de uma cultura, né, elevada,
E, como eu disse, eu não consigo dissociar o professor Jorge do livro. Para mim, livro e professor Jorge, quando eu tenho que falar de alguém ligado ao livro, eu sempre penso no professor Jorge. Eu acho que poucas pessoas eu conheci nesse sentido, que estava e que aproveita aquilo que ele lê, ele discute, ele dá valor, ele consegue transmitir. Então, é professor Jorge e livro. O livro é uma coisa que, penso eu, ele foi, ele é e ele será. Então, há pessoas que a narrativa da literatura ela está repleta disso, né? De protagonistas que viveram uma vida inteira entre palavras. Mas se tirar essas palavras dessas pessoas, o que sobra? Devaneios. O que eu quero dizer é que, do ponto de vista cultural, humano, um acervo ele é como se fosse a alma da pessoa.